Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade. Eu quero provar. Embora seja de fato um julgamento político, o que acontece é que estão querendo escamotear uma questão política com argumentos jurídicos, como já aconteceu no golpe, que foi mascarado de impeachment e agora novamente essa condenação. Eu quero dizer que a primeira coisa que me chama muito a atenção nessa condenação é algo que está colocado inclusive na teoria da argumentação de Perelman, ou que o Vivek, né, também chamaria de topoi argumentativo, e que se nós formos trazer isso para o campo da criminologia crítica, que vai dizer qual é o papel do sistema penal, qual é a clientela da seletividade penal, qual é estruturalmente a função de toda persecutio criminis numa sociedade desigual e capitalista, é perceber que, na verdade, as decisões jurídicas elas já estão tomadas. E aí os argumentos são levantados para corroborar essa decisão, esse topoi, essa tese que já está estabelecida. Então o que eu quero dizer é que é muito curioso nesse fato, que por ser um fato emblematicamente político, se você quisesse condenar o presidente Lula, você teria aí já um pressuposto condenatório e conseguiria colacionar argumentos que parecem aí razoáveis para sustentar uma hipotética condenação. De outro lado, se você quiser absolver o presidente Lula, também bastava ter a vontade política dessa absolvição, que também você conseguiria colacionar argumentos que são bastante razoáveis e consubstanciosos para manter uma eventual absolvição. Curioso, tanto na sentença de primeira instância, do juiz Togado, famoso, que fez questão de ficar famoso, né? Apareceu no Fantástico, foi capa da Veja tantas vezes, desviou-se da sua função de juiz, fez obstrução da justiça, ele, juiz, divulgou áudios ilicitamente, compartilhando com a imprensa, criando factoides políticos, enfim, é algo bastante temerário na conduta ética do judiciário. Todos os argumentos sustentados nesse juiz, que foram retomados, né, na leitura dos votos dos desembargadores agora do TRF4, são argumentos bastante circunstanciais. E aí as pessoas vão me dizer, mas Thailise, como você pode dizer que não há prova cabal para a condenação do ex-presidente Lula? Olha, o que eu sei é o que eu tive acesso, e é o que todo mundo teve acesso, justamente porque o juiz Togado fez questão de divulgar, de espetacularizar o processo. É por isso que eu tive acesso ao processo, porque ele, em conluio com uma mídia que desejava essa condenação, divulgaram tudo isso. Então, todos os depoimentos das colaborações premiadas estão no YouTube, se você quiser, ou todos os autos do processo estão disponíveis, a própria sentença está disponível, e pra gente que é jurista é mais tranquilo de acessar, né, os autos através da página oficial do tribunal. Você consegue ler todo o teor dos autos para ter a sua opinião. Então nós não estamos tirando essa opinião com base em nada. E quando você lê a sentença do Moro e ouve os votos dos desembargadores, você vê ter todos esses argumentos que para nós parecem superficiais e pífios, sendo fundamento condenatório. Ou seja, nada foi apresentado nessas condenações que me surpreendeu enquanto pessoa que não é juíza, não é magistrada e não está responsável pela instrução e pelo julgamento do mérito e das questões preliminares de nulidade processual e de incompetência do juízo. Então, o fundamento condenatório é pífio. Ele não tem nada de novo em relação a isso que a gente acompanhou pela imprensa. E o que é o fundamento condenatório? O fundamento condenatório é a pressuposição de que o triplex do Guarujá pertencia ao ex-presidente Lula, porque a dona Marisa Letícia tinha pagado prestações quando aquele empreendimento ainda era incorporado pela Bancop.
né? E aí, quando a OAS assumiu esse empreendimento, teria sido na forma de propina e não foi passado para o nome do presidente Lula, nem para a ex-primeira-dama, dona Marisa, apenas para mascarar o enriquecimento ilícito, o que configuraria, por sua vez, o crime de lavagem de dinheiro. Então, nós teríamos dois delitos, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Ora, se você lê as peças, os autos, você percebe que, na verdade, o que aconteceu foi a participação de um consórcio pela dona Marisa, e esse consórcio foi incorporado da Bancop para a OAS quando a Bancop veio à falência. E é isso que está nos documentos. E aí ela desistiu e não quis, a partir desse momento, se tornar proprietária definitiva do imóvel e pediu de volta todas as prestações que havia pagado. É isso que está documentado. Mas aí os delatores, nas colaborações premiadas, dizem que isso foi propina, que a OAS tinha usado esse tal triplex para subornar o ex-presidente Lula. Então é colando que mais pessoas consigam saber o que está acontecendo. Por quê? Porque essa denúncia é muito grave. Na primeira semana de março de 2019, uma notícia tornou uma coisa clara que estava um pouco nebulosa. Todo mundo sabe que a Operação Lava Jato está envolvida com um bloqueio de cifras muito altas no exterior. Você certamente já ouviu falar que a Lava Jato conseguiu bloquear muito dinheiro desviado das falcatruas que aconteciam na empresa. De fato, são mais de 100 milhões, porém, o que as pessoas não sabem é que repatriados apenas 32 milhões, mais ou menos, desse valor. E o que as pessoas não sabem é que a Lava Jato, colaborando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entregou informações, indicou colaboradores, pessoas como, por exemplo, o controverso Nestor Severo. E essas informações geraram um processo nos Estados Unidos em que a Petrobras teve que pagar 2,5 bilhões de reais aos Estados Unidos por eventuais perdas dos acionistas da empresa. Então isso já é grave, porque a Lava Jato, que fica apregoando aí que recuperou muito dinheiro desviado do Brasil, na verdade colaborou com a Justiça dos Estados Unidos, causando um enorme prejuízo para a empresa brasileira. Isso por si só já é um absurdo, mas o divulgado no início de março de 2019 é algo chocante, e é por isso que eu peço para todo mundo compartilhar ao máximo esse vídeo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou abrir mão de 80% desse valor de 2,5 bilhões de reais. Esse valor seria devolvido ao Brasil, mas não para a União, não para a Petrobras. Esse valor será devolvido através da criação de uma fundação gerida por um fundo a ser criado com essa grana. Essa fundação seria administrada por um conselho indicado pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba. É isso mesmo, os Estados Unidos estariam financiando uma ONG bilionária administrada pelos indicados dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Ou seja, a Lava Jato de Curitiba ganha vida própria, torna-se independente do Ministério Público Federal e faz isso, a princípio, com dois motivos. Essa grana seria dividida metade para pagar eventuais processos de acionistas que possam se sentir lesados por tudo aquilo que a Lava Jato descobriu na Petrobras, e a outra metade seria investida num fundo e em ações para promover o combate à corrupção no Brasil. Só que isso está estabelecido de maneira muito genérica, com coisas como promoção da cidadania, formação de lideranças, aperfeiçoamento de práticas políticas e promover a conscientização da população brasileira. Reparem. Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente, professor, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Né? Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula manteve o acordo com o FMI, que ele se comprometeu ainda na campanha a cumprir. E esse acordo estabelecia que 80% dos recursos seriam desembolsados no governo seguinte.
Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. Houve, na prática, uma continuidade de gestão da política econômica. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação e câmbio flutuante. Mantém o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com todos os outros, tudo que é a base do Plano Real. Lula deu sequência àquela filosofia que vinha tendo no governo Fernando Henrique Cardoso de melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais Que melhoraram muito o ambiente econômico. para permitir que os mercados no Brasil funcionem melhor. O pessoal aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007 de 200 bilhões de dólares. Reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros. O crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008, vai de 25% para 50% do PIB de crédito, e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. E esses programas ganharam escala ao longo do tempo. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população brasileira, mas com um orçamento pequeno, 0,53% do PIB. O aumento do salário mínimo também continuou. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o plano real, o salário era $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os brasileiros mais pobres. There's been a tremendous amount of economic growth that's changed the whole social structure of the country. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. E aceleraram muito a partir do real. Então o Brasil passa a seguir um caminho do meio, aonde a desigualdade cai, mas o crescimento também acontece e a pobreza acaba sofrendo essa dupla redução, seja pelo crescimento do bolo, seja pela melhor distribuição. O desemprego, que estava a 13%, caiu para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade do que foi. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em 70%. Com uma coisa, os 20% mais pobres cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos. E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Em 2008, o Brasil